Vamos pôr para gravar. Essas coisas às vezes dão uma... Vamos lá. Então, vamos para a nossa segunda e última parte, nessa segunda-feira à noite. E aí nós nos encontramos novamente na quinta-feira. Estamos agora falando dos pressupostos ou requisitos de validade do processo judicial. O que nós temos aqui que precisa ser observado quando pensamos em pressupostos de validade. Perceba, meus caros, que aqui nós temos um aperfeiçoamento dos pressupostos anteriores. Então, é interessante que você tenha essa visão, que os pressupostos de validade, eles representam um aperfeiçoamento, um aprofundamento dos pressupostos de existência. Então, qual é o primeiro pressuposto de validade que nós temos? É a petição inicial apta. Perceba, preste atenção, para existir, basta termos uma petição inicial. Todavia, para termos um processo válido, a petição inicial tem que ser apta, não é qualquer petição inicial. Por quê? Como que a gente entende isso, né? Preste atenção aqui comigo, meus queridos. Se eu escrevo qualquer porcaria, essa petição inicial será protocolada, porque é uma questão mecânica, o sistema vai gerar um número. Lembra do advogado de Ponta Grossa que queria ser reconhecido como super-homem. Eu acessei o processo, encontrei ele na 4ª Vara Civil de Ponta Grossa. Ele protocolou uma petição inicial, onde ele pedia para ser reconhecido sobre ele que ele seria o super-homem brasileiro e que o Flamengo ganhou um título mundial porque ele estava usando a camiseta do Flamengo num dia específico do título, do jogo do título. Ou seja, ego é uma pessoa que... Ego é uma coisa que esse indivíduo realmente sabe o que significa e exerce. Agora, paramos para pensar, um processo desse, ele é existente? Perfeitamente existente. Ele foi protocolado, ele recebeu um número e ele foi para o juiz. O juiz julgou semana passada, extinguindo o processo, matando o processo. Por quê? Apesar do processo ser existente, porque ele em algum momento existiu, ele não é válido. É uma petição inicial tosca. Eu não tenho ali o preenchimento dos requisitos processuais mínimos, das antigamente chamadas de condições da ação. Então, essa é a diferença, né? E como que eu sei que uma petição inicial ela é apta? Petição inicial apta é uma petição inicial que respeita os requisitos processuais. Então, a minha petição inicial ela será apta se observar o artigo 319 CPC. Então, é apta uma petição que cumpre, que respeita o artigo 319 do CPC. Professor. Oi. Deixa eu perguntar ao senhor, nesse caso lá do advogado lá de Ponta Grossa, como foi extinto? Tá, por ser um absurdo, ele não sofre nenhuma sanção, alguma coisa assim, por perda de tempo na justiça, por ser uma coisa tão absurda, no caso? Então, Gabriel, existem sanções processuais que são possíveis de serem observadas. Basicamente, eu tenho uma sanção processual que se chama litigância de má-fé, e ela é prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Aquilo que ele fez não se enquadra nas hipóteses do artigo 80, e tem uma outra punição processual que se chama ato atentatório à dignidade da justiça, que também não é bem o caso dessa propositura da ação. Por quê? Porque existe um direito fundamental contido lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, reproduzido no caput do artigo 3º do CPC, que é o chamado princípio do acesso à justiça. E ele diz, né, que não se pode impedir uma pessoa de ir ao judiciário, né? Não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Então, aquele que se sente de alguma maneira lesado ou prejudicado, essa pessoa tem direito de ir ao judiciário. Perceba que o princípio do acesso à justiça não é um princípio atrelado à vitória,
não é um princípio atrelado à procedência do pedido, né? À concordância por parte do Estado. É um princípio que diz que a pessoa que se sente de alguma maneira prejudicada, ela tem direito de levar a sua reclamação ao judiciário. E, no fundo, foi o que ele fez. O que acontece? Ele certamente é uma pessoa com algum tipo de insanidade. Porque um indivíduo minimamente normal não faz um negócio desse. Então, provavelmente, o que a juíza, né, que extinguiu, ela deve ter entendido? Provavelmente, assim, eu acho que assim, ele não fez por mal, e talvez ela tenha percebido isso. Não foi uma situação de má fé. Quero fazer vocês perderem tempo. Eu realmente sou doido o suficiente para achar que eu sou super-homem. E aí, assim, não vamos ficar dando palco para palhaço, assim, né? Com perdão da palavra, mas é mais ou menos nesse sentido, sabe? Vamos matar, e tanto que a sentença dela é tão educada e tão pertinente que em momento algum ela coloca, gente, isso é tão ridículo e tão absurdo, ela não faz isso. Ela meramente extingue o processo de uma maneira muito respeitosa com ele mesmo, porque é doido. Se ela fosse grossa com ele não ia entender do mesmo jeito, sabe? O máximo que ela faz é enviar uma cópia do processo para a OAB, para que a OAB tome alguma medida, se achar pertinente, porque, bem ou mal, esse cara é advogado, ele tem registro e ele está atendendo gente. E eu tenho uma pessoa dessa conduzindo processos, e até que ponto ele teria condição de conduzir uma demanda, né? O máximo que poderia acontecer numa situação dessa seria ele ter que pagar as custas processuais. Mas, nesse caso, ele pediu justiça gratuita, ele está quebrado. Tem vários processos de banco contra ele, cobrando empréstimos em que ele reconhece que teve e ele não pagou. Inclusive, eu vi um processo que acho que foi o Bradesco que ingressou contra ele, não me lembro se é Bradesco ou Itaú, cobrando uma dívida de uns 70 e poucos mil reais. E ele, na manifestação, diz: eu devo e devo mais, não devo só isso. Porque eu financiei um monte de coisa, devo no limite do cartão, da conta, isso aí é só o valor que eu peguei para comprar um carro. Eu devo mais do que isso. E, além disso, ele falou assim: ofereço como garantia o sul do país, porque ele entende que ele tem um título nobre, que ele é barão, por causa do nome, do histórico, então ele tem direitos sobre as terras representativas do sul do país. Aí ele oferece a região sul como garantia. Gente, vai falar o quê, né, para uma pessoa que faz um negócio desse, sabe? Então eu acho que ela tomou a decisão Será que não quer mais chamar atenção? interessante. Oi? Será que não quer chamar atenção? Mas é que são muitos Porque não tem processos e cabimento uma não coisa. ganha nada com isso. Se ele tivesse feito isso só nesse momento, mas ele já vem fazendo manifestações assim em vários processos em que ele sofre, né, em que ele é o réu. Então, ele não tem vantagem nenhuma fazendo isso. Pelo contrário, né? É, Eu porque entendo que tem gente que quer chamar atenção, mas chamar atenção ele pelo é ridículo, a pessoa advogado. não é normal. Ele advoga, deve ter uma coerência, porque o senhor diz que ele parece que tem um problema psiquiátrico. Mas o que não falta nesse meio é gente doida, Ô, né? professor, Termina a faculdade, você vai ver a quantidade de gente doida que tem como OAB por aí, atrapalhando a vida dos outros. Então, isso não é parâmetro, não. Oi, a Mariana, né? isso. E se ele fez isso, tipo, com uma estratégia de extinguir, tipo, os outros processos contra ele? Tipo, eu tô Mas doido. isso não é causa que extingue, né? Uma coisa é ele sustentar uma insanidade se ele estivesse respondendo um processo criminal, o que não é o caso. Outra coisa é ele parecer doido em uma demanda civil em que não vai ter efeito algum essa alegação. Então, na Ah, prática, para processo civil, esse negócio de sou doido, isso aí cola para não processo criminal, para funciona? processo civil, não. Eu achei que funcionava, tipo, em processo civil, porque em penal cola, né? Sim, o que a gente vai ter, Mariana, é o seguinte: se ele começa a fazer isso muitas vezes, é possível que ele seja interditado. Se ele for interditado, aí ele é considerado incapaz.
Mas isso não é o judiciário que faz, alguém tem que pedir a interdição dele, algum familiar. Enquanto essa interdição não acontecer, ele é responsável por todos os atos e vai responder por isso. Então, é esse efeito que a gente observa no penal, nós não temos dessa forma no processo civil, tá? Ah, sim, entendi, professor. Obrigado. Nada. Gabriel, você entendeu? Desculpa, talvez não faça Entendi, parte da professor. sua Muito matéria. obrigado. Ele é incapaz, certo? Incapaz não paga. Quem pagaria, então? Você fala se ele fosse interditado, é que o seu microfone, Daiane, está bem complicado. Você fala que se ele for interditado, quem Tá, pagaria essa dívida? É isso? sim. Tá. É. Vamos lá. Quando eu tenho a interdição ela produz efeitos do momento em que ela acontece para frente. Então, todas as obrigações que ele contraiu até aquele momento continuam sendo obrigações dele. O que a interdição vai fazer é que todas as obrigações posteriores a ela são inválidas. Mas a interdição não é um mecanismo para eu fugir de dívida. Porque quando eu contraí essa dívida, eu não era interditado. Entendeu? Entendeu, criatura? Sim. Ô, professor, e tipo assim, se uma pessoa de idade que não tá com o juiz tão certo, ela contrai uma dívida e, tipo, pedir a interdição dela, né? Ela, ela vai responder pelaquela dívida? Vai se no momento em que ela contraiu, ela não estava ainda interditada, né? A regra é a mesma. A interdição Ah, ela sim, produz efeitos no momento em que ela foi proferida, né, decretada pelo magistrado sim. para frente. Eu não tenho Ah, como atingir fatos anteriores, né? A sim. idade por si só não gera interdição. Então, a gente observa muito na prática pessoas idosas sendo interditadas quando acometidas de Alzheimer, que aí chega um momento de Sim. demência, né? É, então, tem que ser coisas assim bem graves. Tanto que na audiência de interdição são feitas algumas perguntas para o interditando, né? Aquele que se busca interditar, para verificar qual é a situação do juízo dele. Então, perguntam assim: quem é o presidente do Brasil? Qual é a nossa moeda? Mostra uma cédula de Sim. dinheiro e pergunta: o senhor sabe quanto que é isso? Ou que dia é hoje? São várias perguntas que são feitas. Então, para uma pessoa ser interditada, ela realmente tem que estar passadinha. Eu me E lembro, já precisa fiz de um várias interditações. médico também, né? Claro, tem que ter laudo Laudo, essas médico coisas. também, tem que ter laudo médico, com certeza. Mas eu já fiz algumas interdições de participar de audiência, sim, e tem situações em que ela fica muito clara da pessoa de idade, a gente sabe que tem Alzheimer, tem laudo médico, não conhece os filhos. Chega na audiência, a gente pergunta quem é essa pessoa que sabe que é um filho. Aí o Sim. outro, esse cuida de mim às vezes, mas não lembro o nome dele. Aham. Teve um dia que foi muito curioso, porque era uma senhora muito queridinha, muito idosa e um amorzinho de pessoa. E ela chegou na audiência, parecia que ela tinha ido passear, porque acho que ela não tinha noção que ela estava no fórum, não tinha compreensão disso. E aí sentou na Sim. audiência, na frente da câmera, o juiz na frente dela, e é um juiz muito querido mesmo. E ele perguntava para ela, ela dava um sorrisinho para ele, falava assim, porque o juiz perguntava, ela não sabia, ele respondia. Aí ela dizia para ele assim, mas o senhor é bem sapequinha, né? O senhor é bem espertinho. E ela falava isso para o juiz assim, e todo mundo ria, porque era uma situação em que realmente a pessoa passada Sim. achava que estava num bate-papo, e é isso mesmo, sabe? Então, não é o simples fato de ser alguém irresponsável, sabe? Existem Sim. pessoas que são financeiramente responsáveis. Isso, por si só, não é suficiente, a não ser que eu demonstre que essa pessoa tem algum vício. Então, existem vícios em que a pessoa gasta compulsivamente. Isso pode gerar interdição. Agora, sendo uma pessoa que é irresponsável, e quem vai atestar isso será o médico, qual é a linha divisória entre a irresponsabilidade e a doença, né? Aí, sendo patológico, eu consigo interditar. Beleza? Tudo bem, Mariana? Tudo bem, professor. Muito obrigado. De nada. Vamos seguir, então. Então, o primeiro pressuposto que nós temos de validade é
a petição inicial apta. E eu entendo que a petição inicial será apta se ela preencher os requisitos do artigo 319. Segundo ponto que nós temos é competência do juiz. Nós vimos que era pressuposto de existência que aquela petição inicial tivesse sido distribuída em um órgão jurisdicional, né? Em algum órgão que tenha a possibilidade julgadora. Agora, não basta só a jurisdição. Para ser válido, esse processo tem que, a petição inicial correta, apta, né? Ela tem que ser protocolada em um juízo competente. E aqui entra aquela primeira pergunta que o Márcio fez sobre como que eu identifico essa questão da competência? Estamos cada vez mais chegando perto da fala de competência, salvo engano, é nosso próximo assunto, né? Toda vez que eu vou propor uma ação, protocolar uma petição inicial, faz parte da minha análise, inclusive para montar a minha petição inicial, saber onde ela tem que ser protocolada. E é isso que nós fazemos no endereçamento, né? Então, a petição inicial, ela tem partes, ela tem etapas. Então, nós temos, por exemplo, o endereçamento, que vai lá em cima. E esse endereçamento nos diz para onde a petição vai. Então, ao juiz de direito da Vara Civil de Apucarana, ao juiz de direito da Vara de Família de Arapongas, ao juiz de direito da Vara Civil Federal de Londrina, da Vara do Trabalho. Então, isso tudo é uma análise de competência. Qual é o lugar adequado para receber esse processo? Então, isso é uma análise muito importante que nós precisamos fazer. No âmbito do Código de Processo Civil, essa análise decorre da aplicação dos artigos 46 até os 53 do CPC. Então, as regras gerais de competência territorial estão no CPC dos artigos 46 até os 53. Chegando em competência, a gente vai relembrar todos esses conceitos. E eu vou, inclusive, passar para vocês uma dica para facilitar a identificação do juízo competente. E vou encher vocês de perguntas para ver se vocês sacaram como concluir algumas coisas. Vou passar para vocês umas perguntas sobre isso. Para a gente fazer, eu pergunto na hora da aula e você já me responde para a gente conseguir exercitar essa questão da competência, porque isso é muito importante. Tá? Então, segundo pressuposto de validade a ação tem que ter sido proposta em um juízo competente. Terceiro pressuposto, né? Imparcialidade do juiz. Também para ser válida aquela demanda e, consequentemente, válida a decisão, o juiz tem que ser imparcial. Ou seja, o que é juiz imparcial? É aquele que não é tendencioso para nenhum dos lados, né? Juiz imparcial é aquele juiz que mantém a mesma distância dos dois lados, não favorece ninguém. Então, todo juiz precisa ser imparcial para que seja produzido um julgamento adequado, um julgamento válido, né? Próximo, legitimidade de parte e representação processual. O que é legitimidade? Eu tenho que identificar adequadamente quem é o autor e quem é o réu. Então, a circunstância aqui ela é bastante simples. Se, por exemplo, se eu devo para o Gabriel, e o Gabriel quer me cobrar judicialmente sobre a minha dívida, ele tem que processar a mim, que sou o devedor. Legitimidade é a autorização, a pertinência de estar em juízo, como autor ou como réu. Então, se eu devo para o Gabriel, ele é o meu credor, o Gabriel me processa. Não pode a Daiane me processar por uma dívida que eu tenho com o Gabriel. A Daiane não é legítima para fazer isso. Por quê? Porque o credor é o Gabriel. E também não pode o Gabriel ingressar com uma ação contra o Márcio para cobrar uma dívida que é minha. Isso também não tem cabimento. O Márcio não é legítimo para receber essa ação, ele não tem nada a ver com a história. Então, essa legitimidade de parte ela é feita na demonstração dessa ligação entre autor e réu para poder estar ali como autor ou para poder estar ali como réu. Né? Quando ele fala de representação processual, porque nós temos algumas situações em que há necessidade de representação. Por exemplo, se eu tenho um menor de idade como parte, né? Ação de alimentos, em que o autor é uma criança de 4 anos.
Pode uma criança de 4 anos ser autor em uma ação de alimentos? Sim. O autor da ação de alimentos é o alimentando, para quem eu quero o alimento. O menor, se for um menor de idade. Mas ele não pode ir sozinho. Se ele tem 4 anos, ele é absolutamente incapaz. Então, ele precisa da mãe, ou do pai, do genitor, para representar esse menor no processo. Ele não vai poder estar lá sozinho. Então, isso é a representação, né? A representação tem que ser feita adequadamente. Vamos imaginar que o Mauro tenha um filho menor de idade que precisa ingressar com uma ação de alimentos contra a mãe. O Mauro é quem tem a guarda desse filho de 6 anos. Eu não posso ingressar com uma ação representando o filho do Mauro. Eu não sou o representante dele. Se o Mauro tem a guarda do filho, o representante do filho é ele. Então, quem vai propor a ação? O filho do Mauro, de 5 anos, devidamente representado por seu genitor, Mauro, blá, 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 e aí a qualificação também do Mauro. Isso é a regularização ou a regularidade dessa representação. Para um processo ser válido, a representação também precisa ser válida. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Estamos caminhando? Sim. Ótimo, qualquer coisa, pergunta. Próximo, interesse processual. Você lembra o que é interesse processual? Chuta aí. O que é interesse processual? É o que você quer pedir é o que você quer com o processo, ingressando com o processo. Ok. Temos uma resposta. A Daiane ia falar? Votação Não entendi. do processo. Ih, foi não, hein? Interesse processual, meus caros, é a junção de duas coisas. É a necessidade mais a adequação. Não sei se o que a Daiane disse foi adequação. Eu só entendi o ação no final, não sei. Então, o interesse processual ele é representado pela demonstração de necessidade mais a escolha do meio adequado. Vamos anotar isso de maneira mais extensa, né? O interesse processual é verificado pela demonstração da necessidade de ingressar com a demanda somada à escolha adequada de procedimento, do processo. Pessoal, vocês vão observar, nós ainda estamos em processo civil 1, né? Que existem muitos tipos de ação, muitas formas de ação. Cada tipo de ação serve para uma coisa específica, né? Então, nós temos ações específicas para resolver situações específicas. Então, se eu tenho o falecimento do meu pai e eu preciso passar o patrimônio do meu pai para mim e meus irmãos, existe uma ação para isso, que se chama inventário. O inventário serve para fazer essa transmissão. Não vou ingressar com uma ação de despejo para pegar o patrimônio do meu pai. É claro que nessa transmissão de patrimônio, eu até posso ter um despejo ali, porque eu tenho que despejar um inquilino, enfim, alguém que está indevidamente na casa. Mas transmissão de patrimônio de morto para herdeiro, isso se faz por inventário. Então, o que eu percebo? Acontece uma situação, eu, autor, entendo que há uma necessidade de propor aquela ação. Primeira parte do interesse. A partir da minha necessidade, é o meu dever verificar qual a medida processual adequada, qual caminho processual me dará o resultado esperado, o resultado desejado. Né? Então, se eu quero cobrar uma dívida de uma pessoa, eu tenho a ação de cobrança. Não vou ingressar com uma ação de reintegração de posse, por exemplo. Se eu quero adotar alguém, eu tenho a ação de adoção. Não vou fazer um divórcio, percebe? Então, eu tenho ações diferentes para necessidades diferentes. E é isso que o interesse processual faz.
Eu verifico o interesse processual quando a parte que está no processo demonstra, né, que houve a necessidade de ingressar com aquela ação e, além disso, aquele mecanismo utilizado é o mais viável. Enquanto eu estava entre o nosso primeiro horário e o segundo, né, entre essa transição, eu recebi uma mensagem de uma amiga que está cuidando, ela é assessora de magistrado, foi minha aluna, e já era minha amiga antes de ser aluna, enfim, e ela hoje assessora um magistrado e está com uma situação familiar muito delicada, por um processo de guarda, destituição do poder familiar, enfim. E aí, nessas circunstâncias, o advogado da ré, né, dos réus, no caso da ação que ela ajudou a propor, fez uma medida no Tribunal de Justiça, impetrou um mandado de segurança. E ela veio conversar comigo a respeito. Eu disse para ela, olha, fulano, não é caso de mandado de segurança essa situação que ele fez. E ainda que fosse um mandado de segurança, não deveria ter sido proposto no Tribunal de Justiça, deveria ter sido proposto no STJ, nesse caso específico. Então, a necessidade dele é muito clara. Ele quer questionar, quer dar trabalho. Só que ele escolheu o meio processual equivocado. Então, essa é uma situação que evidencia a falta, a carência de interesse processual. Claro que isso vai ser discutido no processo. Então, agora a briga, que é uma briga pesada, grande, um pouco difícil, complexa, é ela discutindo e dizendo para os desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná que não há interesse processual, porque o meio escolhido é inadequado. Então, e isso vai impactar certamente na validade do processo. Porque se o tribunal entender que o meio é inválido desse colega advogado, ele vai mandar arquivar, extinguir o mandado de segurança, né? Extinguir a ação, por quê? Porque ela não é válida, porque ela padece de um dos pressupostos de validade. Certo? Próximo. Alguns doutrinadores colocam a capacidade postulatória como pressuposto de validade. O que é capacidade postulatória? Capacidade postulatória é a possibilidade de postular. O que é postular? É estar em juízo pedindo alguma coisa. Então, a gente observa que, legalmente, existem algumas profissões em que a lei diz que podem estar em juízo pedindo alguma coisa. Eu estou falando, basicamente, da figura do advogado, mas não só do advogado. O defensor público pode fazer isso. O próprio promotor, dependendo do caso, tem capacidade postulatória na ação civil pública, por exemplo. Não sei se vocês viram a estudante de Direito de Maringá. Viram isso semana passada? Saiu a notícia, acho que quinta-feira. Uma estudante do último ano de Direito de Maringá se inscreveu para a OAB, fez a primeira fase, na segunda fase ela estava com Covid. E estando com testado positivo para Covid, ela foi fazer a segunda fase num colégio, com um monte de gente sentada junto com ela. Houve uma denúncia por conta dessa situação, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública contra ela, por ela ter desrespeitado questões atreladas à saúde pública. A pessoa nem se formou e já está levando uma ação dessa nas costas, com uma baita de uma indenização em cima. Isso vai prejudicar ela em conseguir a OAB. E agora tem todo um problema, né? Então, é situação de capacidade postulatória. Eu preciso de advogado sempre? Não. Nós temos casos em que não há necessidade da assistência de advogado. Juizado especial, por exemplo, né? Nos juizados especiais, dependendo do valor da causa, até 20 salários, a pessoa pode ir sem advogado. E está tudo certo. Acima de 20 salários, obrigatoriamente tem que ter advogado. Então, se é uma demanda que exige capacidade postulatória, que exige a presença de um advogado, não pode a parte ir sozinha. Ela vai precisar de um advogado, senão esse processo não é válido. Por fim, a citação válida, né? Quando a gente pensa em citação, não basta o réu ser citado. Ele tem que ser citado validamente. Então, citação 240 do CPC. O artigo 240 nos coloca os efeitos da citação válida, né? Então, a citação válida, ela interrompe prescrição, induz litispendência, torna prevento o juízo,
constituem mora ao devedor. Então, a citação válida ela produz vários efeitos no processo e ela é muito importante. A citação ela é tão indispensável, meus caros, que se ela for nula, ela invalida o processo inteiro. E se ela não acontecer validamente, o processo trava. Enquanto não ocorrer a citação no processo, o processo trava, ele não anda. A citação ela é indispensável para o andamento processual. E aí, se ela acontece, se for válida, beleza, perfeito, está tudo certo. Se ela acontece, mas não for válida, for nula, eu destruo o processo inteiro. Porque para a citação produzir os efeitos processuais, ela tem que ser válida. Então, esses são os pressupostos de validade, né? E, por fim, nós temos os chamados pressupostos negativos. O que são pressupostos negativos? São situações que não podem acontecer no processo. São circunstâncias que não podem ser verificadas no processo. Então, nós temos 4 pressupostos negativos, que são litispendência, coisa julgada, perempção e convenção de arbitragem. O que é litispendência? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, falando lá do artigo 485. A litispendência é quando eu reproduzo uma ação anteriormente ajuizada. Então, eu tenho uma ação tramitando, entra-se de novo com a mesma ação. E eu fico com 2 ações idênticas tramitando. Isso é litispendência, é repetição de ação. Coisa julgada, eu também reproduzo uma ação anterior. Mas qual é a diferença com a litispendência? Na coisa julgada, essa ação anterior ela já foi julgada em definitivo. Eu já tive uma decisão transitada em julgado, né? Eu tenho uma decisão em definitivo já proferida, que não cabe mais recurso, que já está sedimentada. E aí eu ingresso com uma nova ação do zero, ignorando esse julgamento já realizado. Aí eu tenho desrespeito à coisa julgada. Perempção é aquela situação em que a parte fica proibida de ingressar com a ação de novo, se ela dá causa à extinção do processo por abandono por 3 vezes consecutivas. Então, o que é isso? O autor ingressou com a ação, deixou arquivar por abandono. Entrou a segunda vez, mesma ação, deixou arquivar pela segunda vez por abandono. Entrou pela terceira vez, a mesma ação, deixou arquivar pela terceira vez por abandono. Na quarta, ele não entra mais. Ocorreu perempção. Então, a perempção é o impedimento de ingressar com a ação porque deu causa à extinção por abandono por 3 vezes. Menos de 1 minuto, vamos encerrar por aqui. Na nossa próxima aula, eu retomo essas negativas para a gente fechar e a gente já começa a falar de competência na nossa próxima aula. Márcio, nada de perder a aula que vem. Beijos e abraços, excelente semana para todos. Nos falamos, serei derrubado a qualquer momento. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite.